Graças e paz, irmãos. Mais um estudo bíblico, mais uma escola dominical com temas pertinentes à atualidade, temas que terminam por tratar de assuntos com os quais nós temos que lidar no dia a dia. Hoje nós falaremos sobre as questões relativas a cotas raciais e sociais, que são questões bem presentes com as quais os membros das igrejas, os jovens principalmente, são questões que eles têm que enfrentar nas suas decisões e nos seus relacionamentos. Então, por causa disso, esse tema foi selecionado para ser ministrado à igreja nesse dia, como outros temas também contemporâneos e relevantes o têm sido. O que eu gostaria de tratar com os irmãos é basicamente da perspectiva ou de como a questão das cotas e as prerrogativas e direitos daí provenientes acabam por ser vistas por um fiel cristão no seu dia a dia, na sua caminhada cristã. Como a questão de cotas raciais e sociais acaba se enquadrando dentro da vida do fiel cristão, tendo em vista que o cristão ele tem características existenciais e de perspectiva e arrumação dos valores da vida e da vida, dos atos da vida peculiares. Eu gostaria apenas de ler um verso que está, para começar, na Epístola de Paulo a Filemon, no verso 16, e diz o seguinte, esse versículo: não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Deus e Pai, louvamos o Teu nome por esta oportunidade, ó Deus, de podermos, ó Deus, fazer uma crítica deste mundo, Senhor Deus, de termos um referencial, que é a obra de redentora de Cristo. Ó Deus, um referencial sólido, firme, verdadeiro, ó Senhor, a partir do qual nós podemos criticar um mundo tão relativizado, Senhor. Louvamos o Teu nome, que a Tua palavra nos instrua, Senhor Deus, neste momento, nesta aula que está sendo, ó Deus, ministrada, ainda que de forma virtual. É a nossa oração em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor, Salvador e Redentor. Amém. Pois aqui esse texto de Paulo, esse texto lido, ele nos fala de uma amizade entre Paulo e Filemon. E Filemon era dono de um escravo, que foi um escravo fujão, que fugiu dele e depois encontrou Paulo e se converteu, e por uma daquelas coincidências que só Jesus estabelece, descobriu Paulo que Onésimo era um escravo fugido de Filemon. E Paulo devolve Onésimo para Filemon. E ao devolver, ele pede a Filemon que não exerça nenhum dos seus direitos legais contra Onésimo e que receba Onésimo como irmão em Cristo. Por que nós estamos nos referindo a esse texto do Novo Testamento, a essa epístola de Paulo? Porque Paulo aqui, ele nos coloca de forma prática um caso de prevalência da ética cristã sobre
os direitos ou os deveres, ou as prerrogativas, melhor dizendo, legais. Filemão poderia aplicar a Onésimo e até mesmo a Paulo as suas prerrogativas, os seus direitos decorrentes da escravatura, conforme aquela ordem vigente. Mas Paulo aqui faz uma aplicação em que ele faz com que anteriormente ao uso ou à disposição de direitos, o cristão, e aí no caso Filemão, faça o uso das colocações, ou melhor, das afirmações, ou melhor ainda, mais do que colocações, mais do que afirmações, da própria vida cristã, dos valores cristãos, da prática de vida decorrentes da obra redentora de Cristo. Então, esse estudo que nós vamos realizar hoje, ele tem por objetivo indicar a perspectiva cristã sobre cotas raciais e sociais a partir do compromisso pré-teórico do devoto cristão. O que é isso? Qualquer teoria em voga na nossa sociedade, seja culturalmente ou legalmente, ela, antes de ser aceita e antes de ser colocada em prática pelo cristão, ela deve ser amoldada, escrutinada, discernida a partir do compromisso prévio que o cristão tem com a obra redentora de Cristo. Então, o nosso propósito aqui é demonstrar que existe anteriormente a formulação teórico-jurídica que estabelece cotas na nossa sociedade, sejam as sociais ou as raciais. Anteriormente a elas existe um compromisso pré-teórico ou uma cosmovisão que vai organizar e que vai dar o sentido à teoria formulada e proposta cultural ou legalmente. Então, o cristão, ele vai destacar das teorias, isso não só na questão das cotas, isso de um modo geral, ele vai destacar dessas teorias o compromisso pré-teórico oferecido por aqueles que as dão à sociedade e vai colocar o seu compromisso pré-teórico com a obra da redenção. Doidwer, na sua obra O Crepúsculo do Pensamento Ocidental, ele coloca de forma bem clara que as teorias hoje, elas não são autônomas em si mesmo e nem são suficientes para resolver nossos problemas. E aqui no caso, nossos problemas com o racismo e com a pobreza. Mas o Evangelho é. As teorias propostas, elas não resolvem o problema do racismo e da pobreza, nem na experiência cotidiana de cada um de nós, e nem na experiência social, nas organizações e comunidades existentes, nas formas socialmente estabelecidas na sociedade, nas formas socialmente estabilizadas e estáveis da sociedade. Aqui nós trataremos das cotas raciais, e quanto às cotas sociais, elas se limitarão ao aspecto
de origem e procedência social quanto à renda. Nós não nos deteremos quanto às cotas destinadas a minorias de gênero, especificamente porque dentro do contexto da nossa denominação, nós cremos que só existem dois gêneros, que é o homem e a mulher. Então vejam os irmãos o seguinte, que a perspectiva que nós iremos adotar aqui não é uma perspectiva legal, mas é uma perspectiva ético-existencial a partir da Bíblia. Como que a Bíblia nos orienta em relação às raças e aos pobres na nossa existência? Como que ela diz que nós devemos nos comportar? Como que ela diz que nós devemos nos relacionar? Como que ela diz que nós devemos julgar? E aí fazer juízos de valor, critérios, os pobres e aqueles que são de outra raça que não a nossa. Vamos começar verificando a questão do racismo na Bíblia. E aqui eu gostaria de fazer um convite aos irmãos a que atentassem para um conceito teológico muito claro nas Escrituras, que é a doutrina da eleição. O racismo é uma profunda perversão da doutrina da eleição. Israel foi uma nação eleita por Deus para trazer Jesus Cristo e o Evangelho que caracteriza-se pelo amor humilde e sacrificial. Mas dentre as condenações proféticas contra Israel no Velho Testamento, nós encontramos justamente aquelas condenações contra os hebreus pelo fato deles destratarem, não todos e não extensivamente enquanto nação, mas por aqueles momentos em que os estrangeiros eram destratados e por aquele fato delas deixarem de resplandecer a luz de Deus e de testemunhar aos povos a lei de Deus. A eleição de Israel enquanto nação, essa eleição, ela tinha como propósito maior trazer o Senhor Jesus Cristo, mas subordinado a esse propósito de trazer o Senhor Jesus Cristo, pois a salvação vem dos judeus, subordinado a esse propósito estava testemunhar desta promessa da vinda do Messias. E as condenações proféticas no Velho Testamento são justamente o abandono deste caráter e o ensimesmamento que resultava numa ideia de superioridade de raça que nós encontramos bem destacada nos combates e nos debates de Jesus e nos discursos de Jesus contra os fariseus. Os cristãos são chamados pelo apóstolo Pedro, são chamados por ele de raça eleita. Esses cristãos chamados de raça eleita, são assim chamados já como não mais uma raça nacional ou uma raça no sentido biológico, digamos assim, mas no sentido espiritual. Dentro daquela igreja para o qual Pedro fala, haviam bárbaros, judeus, gentios, gente de todo o povo que era unido a Cristo como uma raça de natureza espiritual. E isso é da própria história do cristianismo desde suas raízes. Um negro
está lá em Marcos, capítulo 15, verso 21, ajudou Cristo a carregar a sua cruz. Diz o texto, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Naquele momento em que o Senhor Jesus ficou sem força física, quem ajudou a levar a cruz foi um negro, um homem da Cirínia, né? Que, como era um país africano, há o registro histórico de ser um negro. Esse mesmo homem era pai de Rufo. Rufo, que a tradição cristã e a epístola aos Romanos destaca ter composto a igreja de Roma com a sua família, inclusive com a sua mãe, a quem Paulo se refere como mãe dele também. Tão profunda ligação afetiva construída a partir da indiferenciação de raças, ou tão profunda a construção afetiva separada que era do vínculo biológico. Ele a chamou de mãe, como lá em Romanos, capítulo 16, verso 13, nós vemos: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Então ele tinha uma mãe de uma raça que não era dele, uma mãe afetiva. Eles consideravam um filho de criação dela, possivelmente, será isso? Havia também escravos, e a escravidão naquela época não adivinha da questão racial, mas nós podemos usar isso para ilustrar que não havia diferenciação na comunhão cristã quanto ao status social. Ele, no capítulo 16, no verso 23, Paulo se refere a dois irmãos daquela igreja, da igreja que estava com ele, quando ele escreve para Roma. Um era Erasto, que era o procurador da cidade, de onde ele escreve, e também o irmão Quarto. Esse Quarto era o oposto de Erasto. Quarto era um escravo sem nome. Um escravo sem nome, porque na casa onde ele servia, ele era o quarto escravo. Então, a designação do nome dele, quer dizer, do número dele, possivelmente o número de aquisição, o quarto escravo, era o nome socialmente utilizado por ele. Ou então, ele era o quarto filho de um outro escravo, e aí era designado um outro escravo daquela família, e aí seria designado como quarto. Um parênteses, irmãos, quanto ao irmão Quarto, é o fato de quão forte é a experiência de redenção do povo de Deus, a ponto de ele identificar-se como servo de Deus ou como um cristão, apesar de todas as restrições ou de todas as ações em contrário da cultura ou da sociedade em que ele nasceu. Aqui nós temos o irmão Quarto, que era um cristão amado, que assentava-se nos mesmos bancos do procurador da cidade. E nós podemos também nos remeter a Daniel e seus amigos na Babilônia, que são despojados dos seus nomes hebreus e sobre os quais é impingido um nome babilônico, um nome idólatra. E esse nome que eles recebem, esses nomes que eles recebem, são nomes de deuses babilônicos. Transportando ou fazendo uma transposição para a nossa realidade, imaginemos que
fôssemos nós aqui da igreja obrigados a receber nomes de entidades de outras religiões, por exemplo, de religiões africanas. Foi isso que aconteceu com Daniel e seus amigos, mas eles testemunharam de Deus, apesar daquela identidade que lhes era imposta socialmente. Esse é o poder da obra redentora de Cristo. Não à toa, o Senhor Jesus esteve com eles na fornalha. Fechando esses parênteses, que também tem importância cultural e importância dentro dessa discussão que tratamos, embora de forma colateral, é que nós podemos concluir que não há na experiência cristã lugar para racismo, pois entre os cristãos o compromisso prévio de sermos todos os salvos irmãos em Cristo, ou de os não salvos terem entre si os eleitos de Deus, nós temos o compromisso prévio de não fazer distinção nos nossos relacionamentos, sejam eles políticos, econômicos e sociais, distinção de qualquer ordem. Existe nesses compromisso prévio a ideia de que a comunhão e a obra redentora de Cristo, ela é real e eterna, e por isso ela antecede ao status quo e à normatividade legal vigente, legal e cultural vigente. Tendo, inclusive, o cristão, na sua existência, na sua prática de vida, que organizar o status quo vigente, organizá-los mediante esses valores, esses valores eternos e reais que a antecedem. A realidade e eternidade do Evangelho necessariamente vai resultar na crítica existencial do status quo dado na vida do cristão. No caso em estudo hoje, o cristão necessariamente, quando tem disponibilizado a si, ou quando vê disponibilizado no seu ambiente social e cultural a ideia de cotas raciais e sociais, há de exercer uma crítica quando for exercitá-las, ou quando for um colateral dela. Agora, isso não se aplica apenas nas questões raciais. Nós vemos que também Deus estabelece na obra de Cristo padrões bem claros nos relacionamentos do cristão com os pobres. Na cultura de hoje, a pobreza geralmente é abordada sob a perspectiva de deficiência de renda. Aí, dentro da ideia de deficiência de renda, nós vamos ter 3 categorias hoje. Uma, a pobreza é definida em termos da estimativa de custo de vida, estabelecendo uma linha de pobreza baseada numa renda mínima para sobreviver. É a ideia que está por trás do salário mínimo, que é ficcional no nosso país, dentro dessa perspectiva. A outra perspectiva, que é de John Kenneth Galbraith, ela diz que pobreza é qualquer coisa abaixo de 50% da média nacional dos trabalhadores. Então, vai ser pobre quem recebe 50%, até 50% da renda média dos trabalhadores. Ele diz que pobres
são aqueles que caíram abaixo dos padrões e notas da totalidade da sociedade. E uma terceira perspectiva define pobreza como um problema de distribuição de renda. Na perspectiva bíblica, pobreza se liga à privação. Na experiência da igreja, tanto do Velho como do Novo Testamento, pobreza se liga à ideia de privação. E desde o Velho Testamento, os fiéis são instados, os crentes são instados a proteger os que são privados de itens básicos à sua existência. Uma coisa bem clara é que nós não vemos na Bíblia Sagrada, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, pretensões utópicas de extinção da pobreza. A Bíblia diz claramente que o pobre é um fato da existência. Assim, lá em Deuteronômio 15:11, nós lemos: pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então, junto a essa constatação, nós encontramos o dever ético existencial do povo de Deus de ajudar o pobre. É por isso que nós, cristãos, vemos com muita restrição as ideologias utópicas. Muitos de nós a vemos como realmente parecem ser, ao observarmos as vidas das pessoas que defendem essas ideologias utópicas, nós a vemos como uma transferência ou como uma purga de culpa, e não como um compromisso ético com o pobre. A pessoa vê um pobre e diz que a pobreza é responsabilidade do Estado, ou do mais rico, ou da grande fortuna, mas dificilmente da própria fortuna, seja ela grande ou seja pequena. Você não vê alguém vendendo iPhone para pagar um curso para uma pessoa pobre. Muitos, então, escapam ou querem transferir para um ente revolucionário ou para o ente estatal o cuidado com os pobres, enquanto que o que a Bíblia estabelece é bem claro: olha, pobre sempre vai ter, e você, cristão, vai ter que cuidar do outro cristão que é pobre, vai ter que ajudá-lo. Primeiro ele, e depois o que não é doméstico da fé, você pode ajudar também. E o nosso Senhor, em Mateus 26:11, diz: porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. O que destaca que o Senhor Jesus, Ele é o destinatário principal da devoção cristã, e não o ativismo social. A lei mosaica, ela faz provisão para os economicamente destituídos, e os cristãos são também herdeiros dessa perspectiva ética existencial. Lá em Êxodo nós vemos, no capítulo 23, nos versos 10 e 11, também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos, mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então o que acontecia? No sistema econômico dos hebreus, o sujeito adquiria uma terra, lavrava, explorava por 6 anos. No sétimo ano,
ele não a explorava economicamente, mas pelo fato de ela já ter tido um cultivo, remanesciam alguns cultivos. E aqueles cultivos eram retirados pelos pobres. E depois dos pobres, pelos animais. Uma lei também de caráter ambiental e que também, conforme a aula que nós ministramos outro dia, estabelece uma hierarquia entre homens e animais. Como funcionava isso? Num determinado ano, um campo estava em jubileu. Os pobres daquela região iam até lá explorar aquele campo. No ano seguinte, era um outro campo que estava no 7º ano. E assim havia um sistema econômico, um sistema de previdência dentro daquela economia que acabava por suprir os pobres, pelo menos quanto à questão alimentar. E a lei mosaica também, ela vem a proibir o favoritismo baseado em condição social. Lá em Levítico 19:15 nós vemos: não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso, com justiça julgarás o teu próximo. Havia um critério lá na lei mosaica, que é um critério que nós temos que ter nas nossas relações, de tratarmos objetivamente as questões e de fazermos juízos morais e éticos sobre padrões objetivos. Especificamente, nós trazemos agora esses princípios éticos existenciais para a nossa realidade e para o nosso tema. As cotas, sejam elas raciais ou sociais, elas são reservas de vagas em instituições públicas ou privadas, para que determinados grupos étnicos ou sociais as preencham. Elas fazem parte das ações afirmativas. Ações afirmativas são políticas públicas de reparação de desigualdades sociais e raciais. Então, historicamente ou economicamente, são constatadas certas desigualdades e faz-se uma política pública para que essas desigualdades sejam reparadas. Uma das ações de reparação dessas desigualdades vem a ser o estabelecimento de cotas, que podem ser tomadas por empréstimo de instituições privadas, e isso é muito comum hoje. Tivemos um caso recente que está sendo discutido judicialmente, inclusive tendo como pano de fundo a questão do favoritismo, se existe ou não um favoritismo aí, ou um que se chama de racismo reverso. Discute-se isso nessa ação de uma grande loja varejista, mas o princípio que está por trás é muito antigo da ideia de cotas, é o princípio de tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais, para, ao fim, alcançar a igualdade. Há um texto de Hans Kelsen na Teoria Pura do Direito, e aqui nós fazemos essa referência breve ao fundamento jurídico, ou a ideia jurídica que está por trás disso, em que ele diz o seguinte: deve aparecer o slide desse texto aí. A igualdade dos sujeitos na ordenação jurídica garantida pela Constituição não significa que estes devam ser tratados de maneira idêntica nas normas e, em particular, nas leis expedidas com base na Constituição. A igualdade, assim entendida, não é concebível. Seria absurdo impor a todos os indivíduos exatamente as mesmas obrigações ou lhes conferir exatamente os mesmos direitos, sem fazer distinção alguma entre eles, como, por exemplo, entre crianças e adultos,
indivíduos mentalmente sadios e alienados, homens e mulheres. É um princípio justo. Nós vimos no Antigo Testamento a proteção e a inclusão em parcelas da produção econômica daqueles pobres e necessitados que não tinham como se alimentar. Porém, isso na vida do crente, na vida do cristão, deve ser feito conforme um compromisso pré-teórico, que é um compromisso bíblico, e não um compromisso, como nós vemos muito hoje, um compromisso pré-teórico revolucionário. O que parece estar por trás da implantação, não genericamente, e não por todos, mas de boa parcela, da implantação das ideias de cota e das ações afirmativas, o que está por trás é um espírito revolucionário de dissensão. Um espírito revolucionário, não corrigindo, um espírito revolucionário de dissensão, mas um espírito revolucionário que leva à dissensão e, mais do que isso, que leva ao esgarçamento das relações e que leva à separação e à divisão social. Então, aquilo que era estabelecido, aquilo que foi criado para fortalecimento social, acaba sendo um objeto de antagonismo social e de confrontação social. Isso, quanto às consequências, não é algo que seja novo. Experiências que propunham a resolver problemas de racismo no passado, quando registram essas experiências, que quando as soluções foram apresentadas como se fossem resolver o problema, mas terminaram com uma consequência oposta. Nós temos duas aqui. Uma, a do apartheid. Nós falamos hoje, historicamente, do apartheid apenas na sua fase de esgotamento, quando ele já estava necrosado. E nós falamos do apartheid, no seu sentido histórico, enquanto experiência histórica, apenas de quando ele já simbolizava a separação entre brancos e negros na África do Sul. Contudo, o apartheid, na sua implantação, ele veio como uma proposta de solução para o problema do racismo. E a solução era cotas de terra, cotas geográficas, reservas em que os negros viveriam e fariam o que quisessem, e outras em que os brancos viveriam e fariam o que quisessem. No final, o ambiente das reservas dos negros passava por muitas privações econômicas. Acabou-se o contato humano entre brancos e negros. E na África do Sul havia uma igreja muito saudável, mas que passou a ser uma igreja sem muito contato com os negros, e daí não pôde exercer a sua relação existencial entre cristãos brancos e cristãos negros por causa da implementação da apartheid. É claro que nessas igrejas haviam grupos eclesiásticos racistas, mas a separação geográfica
entre brancos e negros causou a separação comunitária. E aí eu falo comunitária como comunhão cristã dos brancos e negros. Assim é que nós temos o seguinte relato no Dicionário de Ética Cristã de Carl Henry, em que ele fala o seguinte sobre o apartheid: os problemas morais mais sérios surgidos como resultado do apartheid estavam relacionados com a natureza das reservas. Reservas aí são reservas geográficas. Na teoria, as reservas pareciam ser a resposta a muitas possíveis objeções ao apartheid. Na prática, porém, não ofereceram ao negro sul-africano qualquer oportunidade de desenvolvimento independente como lhes foi prometido. Uma crítica ético-existencial cristã, se tivesse prevalecido, assim como foi levantada na época pelos cristãos, ela se oporia à separação geográfica. E assim, quando nós vemos o oferecimento de cotas, nós observamos hoje uma parcela relevante da sociedade oferecendo uma crítica a ela, no sentido de que até que ponto ela vai reparar ou ela vai apenas acomodar, sem estabelecer um desenvolvimento, um crescimento pessoal daqueles que buscam ou o emprego ou o estudo. Pelo relacionamento pessoal, pelos princípios cristãos de reparação ou de contrapartida ao justo esforço, da boa paga, como isso vai ser encaixado, até que ponto isso daí a política de cotas vai contra ou vai ser adaptada ao nosso princípio existencial cristão. Assim também há artigos dizendo que quando o gueto de Varsóvia foi estabelecido, artigos de judeus, defendendo o estabelecimento do gueto de Varsóvia como uma solução à discriminação e à hostilidade que eles sofriam. Então, nem toda proposta que é dada como solução ao racismo é uma proposta de caráter eterno e eficaz, mas há algo eficaz, que é a obra redentora de Cristo. Quando eu iria usar aqui, quando eu amo um pobre, não, acho que aqui na nossa situação, aqui da nossa igreja, é quando os ricos amam a nós, da nossa igreja, nós temos comunhão, porque é uma igreja de pobres, como nós somos, uma igreja bem humilde. Quando os ricos nos amam em Cristo, quando nós estamos aqui com eles e o adoramos nesses bancos, temos alguns abençoados entre nós, ou quando nós estamos aqui com negros ou índios, nós temos aqui irmãos e membros que são bolivianos e de povos indígenas da Bolívia. Quando nós temos comunhão aqui, não há racismo, não há segregação social. Partilhamos a mesma mesa, ensinamo-nos uns aos outros. A vocação de cada um acaba por ser respeitada. E aqui um parênteses, irmãos, porque na obra da redenção,
a vocação é a obediência a Cristo no exercício dos dons que Ele nos deu. Sendo assim, num ambiente ou numa sociedade em que há espaço para o exercício das vocações, para que as pessoas exerçam as suas vocações, haverá submissão mútua, o que significa respeito mútuo, porque a Bíblia diz que nós devemos respeitar aqueles que têm habilidades melhores que as nossas, ou que nós não temos. Só há uma democracia verdadeira, onde as pessoas vivem num ambiente em que são estimuladas a exercerem as vocações que Deus deu a elas. As vocações para a vida. Mas numa sociedade de restrição vocacional, a tendência que você vai ter não vai ser a democracia. Esse parênteses é fechado e ele é referido para se somar ao que nós falamos anteriormente, somando-se a ideia de que o cristão, como destinatário das políticas públicas, há de usar os valores bíblicos, os valores da obra redentora de Cristo. Então, nos certames de emprego ou de educação, nos concursos e provas de emprego ou de educação, em que o cristão for participar, lhe for dado acesso a uma dessas políticas de afirmação ou de cotas, ele deve usar os critérios bíblicos para qualificar a sua decisão de usar ou de dispor ou não desses recursos afirmativos a ele disponíveis. Remeto os irmãos àquele texto de Paulo a Filemão. Agora, como irmão em Cristo, pode-se usar o que é disponibilizado pela lei, se você o fizer conforme a obra redentora de Cristo colocou para você. Era essa a nossa aula. Eu espero que os irmãos sintam-se edificados e que espero que, de algum modo, nós possamos ter contribuído para os irmãos nesse assunto. Graça, paz, misericórdia, um bom final de domingo para todos. Daqui a pouco haverá o nosso culto.